Esse módulo é referente a derivadas e nessa primeira etapa, aula 2, vamos estudar a equação da reta tangente, reta normal, derivadas e continuidade de funções deriváveis. Equação da reta tangente. Se a função f de x é contínua em x0, então a reta tangente à curva y igual a f de x no ponto P é. Então, a reta que passa por P tendo inclinação m vai ser igual ao limite de f de x0 mais Δx menos f de x0 sobre Δx quando Δx tende a zero, se esse limite existir. E nós podemos observar que, nesse caso, a equação dessa reta tangente vai ser dada por y menos f de x0 igual a m vezes x menos x0. A reta x igual a x0 se o limite quando Δx tende a zero for infinito. Para determinar a equação da reta tangente num determinado ponto da curva, é suficiente que conheçamos o ponto de tangência e o coeficiente angular da reta tangente em P, ou seja, no ponto de coordenadas x0 e y0. Lembrando que o coeficiente m é chamado de coeficiente angular ou declividade de uma reta não perpendicular aos eixos das abscissas, em que m é um valor real obtido no cálculo da tangente trigonométrica. Então, nós observamos anteriormente que a equação da reta tangente vai ser dada, então, utilizando, nós vamos conseguir encontrar essa equação da reta tangente utilizando esse coeficiente m, que é chamado coeficiente angular. E nós temos um exemplo de que forma nós vamos determinar essa equação da reta tangente ao gráfico da função f de x igual a x² menos 5x no ponto cuja abscissa é 1. Então, o exercício nos deu uma informação. O x vale 1, mas eu preciso também do y, porque eu preciso de um ponto de tangência. Assim, para nós encontrarmos o y, basta substituir o ponto 1 na função x² menos 5x. Fazendo essa substituição, nós encontramos, então, f de 1 vale menos 4. O ponto de tangência que nós queremos encontrar posteriormente à reta é o ponto P de coordenadas 1 e menos 4. Agora precisamos encontrar o coeficiente angular da reta tangente. Então, como é que nós vamos encontrar esse coeficiente angular? Nós vamos encontrar calculando esse coeficiente por meio do limite de f de x mais Δx menos f de x sobre Δx quando Δx tende a zero. Sabemos que f de x é igual a x² menos 5x e f de x mais Δx vai ser igual. Então, nós vamos substituir no lugar do x por x mais Δx, x mais um pequeno acréscimo aqui. E aí, aonde nós temos x na função, nós vamos substituir esse x mais Δx. Então, no primeiro caso, eu tenho x ao quadrado, eu vou trocar por x mais Δx ao quadrado, menos 5 vezes x mais Δx. Substituindo naquela definição anteriormente, nós temos lá limite quando Δx tende a zero de x mais Δx ao quadrado, menos 5 vezes x mais Δx, menos f de x, que é a própria função, x² menos 5x, sobre Δx, quando Δx tende a zero. Desenvolvendo esse produto notável, fazendo as multiplicações e fazendo o jogo de sinal, nós conseguimos, então, fazer algumas eliminações de alguns termos. E aí, eliminando esses termos e calculando o limite, vai nos restar, então, que o coeficiente angular vai ser dado por 2x menos 5. No ponto 1, nós temos, então, que esse coeficiente angular vale menos 3. Para determinar a equação da reta tangente, é necessário substituir o ponto da reta e o coeficiente angular da reta tangente na equação geral da reta. Então, aqui, para a gente relembrar a equação da reta tangente, nós vamos substituir todas aquelas
Substituindo aqui nessa equação, fazendo o jogo de sinais e as multiplicações, a gente chega que a equação da reta tangente à curva ou aquela função no ponto P é dada por y igual a menos 3x menos 1. Essa é a equação da reta tangente. Então, nós podemos observar aqui no gráfico a função que nós tínhamos anteriormente, que é o gráfico de uma parábola, e a reta tangente tangenciando ou tocando essa curva no ponto P de coordenadas 1 e menos 4. E essa reta tangente tem a equação que nós encontramos anteriormente. Reta normal. As retas ortogonais têm seus coeficientes angulares opostos e inversos. Podemos ainda determinar a reta ortogonal à reta tangente no ponto de tangência, com a curva determinada pela função. A reta ortogonal à reta tangente no ponto P da curva é a normal da curva em P. Como o coeficiente angular da reta tangente em P, então o coeficiente angular da reta normal no ponto E. Então, nós podemos encontrar aqui que o coeficiente da reta normal vai ser encontrado a partir do momento que eu encontro o coeficiente angular da reta tangente. Então, nós podemos dizer que o coeficiente angular, da reta normal é igual a menos 1 sobre o coeficiente da reta tangente. Considerando um ponto P, qualquer a curva, e N, que é o coeficiente da reta normal, correspondente a esse ponto, então, da mesma forma, para a gente encontrar a equação da reta normal, é bem semelhante à que nós fizemos para a equação da reta tangente. A única diferença é que nós vamos trocar pelo coeficiente angular da reta normal aqui. Então, um exemplo para ilustrar, nós temos uma função f de x, dada por x² mais x sobre x menos 1. Nós vamos determinar a equação da reta normal à curva no ponto 2 e 6. Então, aqui o exercício já nos fornece o ponto, que ele quer encontrar essa reta normal. Inicialmente, nós vamos calcular, então, o coeficiente angular da reta tangente. Como nós já vimos, para calcular o coeficiente angular da reta tangente, nós vamos utilizar aquela definição anterior que nós vimos, em que nós temos f de x mais ΔX e f de x. Lembrando que f de x mais ΔX, aonde nós tivermos x na função, nós vamos trocar por x mais ΔX. Assim, substituindo aqui no limite, nós vamos ficar, então, com toda essa parte referente ao x mais ΔX e aqui a função, dividido por ΔX. Encontrando o mínimo múltiplo comum de x mais ΔX menos 1 e x menos 1, que é o produto deles, fazendo as operações do mínimo múltiplo comum, nós vamos ter finalmente, fazendo o cálculo do mínimo múltiplo comum, nós temos então alguns termos que nós podemos estar eliminando e assim nós vamos calcular o limite. Então, para calcular esse limite, nós vamos colocar o ΔX em evidência, colocando o ΔX em evidência e aplicando o limite, quando o ΔX tende a zero, nós encontramos que o coeficiente angular da reta tangente vai ser dado por x² menos 2x menos 1 sobre x menos 1 ao quadrado. Substituindo o ponto, então substituindo o valor do x nesta expressão do coeficiente angular da reta tangente, nós encontramos que esse coeficiente vale menos 1. A equação da reta tangente, então, será dada utilizando aquela mesma definição de reta tangente que nós vimos anteriormente. Então, nós temos lá y menos o f de x0, que já foi fornecido, que é 6, y vale 6, igual a menos 1, que é o coeficiente angular, vezes x menos 2, que é o valor do x0, que é o ponto, o valor da abscissa. Então, fazendo as multiplicações, a gente encontra que a equação da reta tangente vai ser dada por menos x mais 8. E depois a gente consegue encontrar de forma bem fácil a equação da reta normal. Então, se eu já tenho o coeficiente angular da reta tangente, basta substituir nessa relação aqui
eu encontro, então, o coeficiente angular da reta normal. Então, eu tenho lá menos 1 sobre o coeficiente angular da reta tangente. Como nós encontramos o coeficiente angular da reta tangente como sendo menos 1 dividido por menos 1, eu tenho o coeficiente angular da reta normal como sendo 1 positivo. E aí, substituindo também na equação da reta, a mesma equação que nós encontramos a reta tangente, a única diferença é que os coeficientes angulares vão mudar. Aí nós temos, então, que o coeficiente angular dessa reta normal vale 1, logo a equação também vai mudar, pelo fato desse coeficiente mudar. Então, nós temos a equação da reta normal como sendo x mais 4. Então, graficamente, nós temos o gráfico da função em questão que nós tínhamos anteriormente, era uma função racional, e aqui no ponto 2 e 6 passa a reta tangente, e logo nós temos aqui em azul a reta normal. Então, lembrando que a reta normal, ela é perpendicular à reta tangente. Bem, então o que vem a ser derivadas? O que é derivada? Como podemos encontrar a derivada? Para que serve a derivada? Então, algumas dessas questões nós vamos estar respondendo no decorrer das aulas. Então, o que é derivada? Derivada representa a taxa de variação instantânea de uma função. Ou seja, se eu quero saber a taxa de variação da função num determinado ponto, eu consigo utilizar, então, a definição de derivada. Então, a derivada ainda pode ser representada por f' de x, e ainda nós podemos dizer que f' de x é igual a m de t, ou seja, a derivada da função, que representa a taxa de variação instantânea de uma função num ponto qualquer, é igual ao coeficiente angular da reta tangente no mesmo ponto. Então, nós temos aqui que para encontrar a derivada de uma função, eu posso utilizar a mesma definição do coeficiente angular da reta tangente. Então, derivada de uma função num ponto, a derivada de uma função f de x no ponto x vai ser denotada por f' de x e é definida pelo limite. Então, é exatamente a mesma notação que nós tínhamos para o coeficiente angular da reta tangente. E aí nós podemos escrever uma outra forma de calcular a derivada como sendo f' de x1 é igual a limite quando x2 tende a x1 de f de x2 menos f de x1 sobre x2 menos x1. Geometricamente, a derivada da função y igual a f de x no ponto x1 representa a inclinação da curva nesse ponto. Então, dizemos que uma função é derivável quando existe a derivada em todos os pontos do seu domínio. Então, aqui nós temos a notação de derivada. Então, agora, para mostrar que nós estamos calculando a derivada, nós vamos usar essas notações. Então, algumas mais frequentes, outras não. Então, o que nós mais vamos utilizar, a primeira, por exemplo, então, f' de x, a outra, y' de x. Aqui nós temos uma outra notação, dy sobre dx, ou seja, é a derivada de y em relação a x. E aqui nós temos df de x sobre dx, que nós lemos, então, a derivada de f de x em relação a x. Então, aqui nós temos um exemplo. Dada a função f de x igual a x² menos 5x mais 6, nós vamos calcular a derivada da função usando a definição de forma mais genérica e depois a derivada da função num ponto P, que eu quero saber qual é a taxa de variação nesse ponto, de coordenadas meio e 5/4. Então, a derivada da função, para nós encontrarmos essa derivada, nós vamos novamente usar a definição. Então, a definição de derivada agora vai ser dada por f de x mais Δx menos f de x sobre Δx, aplicando esse limite quando Δx tende a zero. Da mesma forma que nós estávamos fazendo anteriormente, substitui, então, na função onde tem x por x mais Δx e subtrai a função. Então, exatamente o que está escrito aqui. Fazendo o desenvolvimento desse produto notável e também as multiplicações e o jogo de sinal, nós encontramos alguns termos que nós podemos estar eliminando. Depois disso, nós colocamos o ΔX em evidência e, então,
forma genérica, vale 2x menos 5. Então, essa é a expressão da derivada da função de uma forma genérica. Especificamente no ponto P, de coordenadas meio e 5/4, basta substituir, então, o valor do x. O valor do x é meio, logo, a derivada da função para x, né, nesse ponto meio e 5/4, nós temos como sendo menos 4. Então, é a taxa de variação da função, nesse ponto, vale menos 4. Um outro exemplo, seja a função f de x igual a raiz quadrada de x mais 5 menos 2. Encontre a derivada da função em menos 1 usando a definição. Então, pela definição da derivada de um ponto, nós temos que nós vamos utilizar a outra definição. Muitas vezes, nós temos algumas funções que ficam, né, se tornam mais difíceis de utilizarmos a primeira definição, x mais ΔX. Então, por isso, nós temos uma outra notação que pode facilitar o cálculo. Então, nós vamos utilizar essa notação, que é o limite quando x2 tende a x1 de f de x2 menos f de x1 sobre x2 menos x1. Aí aqui nós temos então a função, vamos caracterizar por f de x2 igual a raiz quadrada de x mais 5 menos 2 e f de x1 como sendo a função que nós ainda vamos calcular. Então, basta substituir esse menos 1 na função dada e nós vamos encontrar como sendo, então, 0. F de menos 1, então basta substituir aqui, menos 1 mais 5 dá 4, raiz quadrada de 4 é 2, 2 menos 2, 0. Então, substituindo na definição de derivada, nós temos que a derivada de menos 1 vai ser igual a x tendendo a menos 1 da função raiz quadrada de x mais 5 menos 2 menos 0, que foi o valor que nós encontramos aqui, dividido por x menos menos 1. Então, fazendo o jogo de sinal, x mais 1. Bom, aqui nós caímos num limite, e para calcular esse limite, vocês já estudaram anteriormente, nós vamos fazer a multiplicação pelo conjugado no numerador, sempre que nós tivermos uma raiz. Então, aqui o conjugado, nós vamos mudar apenas esse sinal entre essas duas expressões, a raiz quadrada e o 2. Então, se é negativo, nós vamos colocar positivo. Então, fazendo essa multiplicação pelo conjugado, nós vamos chegar no numerador x mais 1 e o denominador x mais 1 vezes a raiz quadrada de x mais 5 mais 2. Só lembrando que x mais 1 dividido por x mais 1 é 1. Então, nós ficamos no numerador 1 sobre a raiz quadrada de x mais 5 mais 2. Aplicando o limite, nós chegamos então em 1/4. Logo, a derivada da função no ponto menos 1 vale 1/4. E, finalmente, a continuidade de funções derivadas. Então, vamos observar o gráfico da função f de x igual ao módulo de x. Então, o módulo de x, vocês já estudaram em funções, quando nós temos esse gráfico, nós observamos que a imagem, toda ela é positiva. Os valores de x podem ser positivos ou negativos, porém a imagem é sempre positiva. Nós vamos mostrar que essa função f de x igual ao módulo de x não é derivável em zero. Então, de que forma a gente vai mostrar isso? Utilizando também a definição de derivada, pode ser essa mesmo do ponto que nós estávamos vendo anteriormente. Então, eu tenho aqui a função menos f do ponto que eu quero calcular, dividido por x menos x0, que é esse ponto aqui. Logo, eu fico com f de x é a função módulo de x, menos f de 0. F de 0, basta substituir o 0 aqui na função, eu vou ter, então, f de 0 é 0. Então, módulo de x menos 0, módulo de x, sobre x menos 0, x. Lembrando da definição de módulo de x, nós temos que x, se x é maior ou igual a 0, e menos x, se x é menor do que 0. Logo, para verificar se de fato essa função é ou não derivável, nós vamos calcular o limite. E esse limite, como nós observamos aqui pela definição do módulo de x, que tem uma função de duas sentenças, né, a própria definição do módulo de x, nós vamos calcular os limites laterais.
Então, calculando o limite quando x tende à direita, então x tende à direita, nós temos então que essa função vale 1. Quando x tende a 0 pela esquerda, essa função vale menos 1. Logo, os limites laterais são diferentes. Se os limites laterais são diferentes, o limite da função não existe. Então, se o limite da função não existe, nós podemos dizer que f não é derivável em zero. Como a derivada da função no ponto zero não existe, o gráfico dessa função módulo de x não admite tangente, ou seja, não existe um coeficiente angular que vai determinar, então, uma reta tangente. Nós podemos observar ainda pelo gráfico. Então, toda vez que o gráfico de uma função apresentar bico, essa função não é derivável. Portanto, f de x igual ao módulo de x não é derivável em x igual a zero, mas essa função é contínua em x igual a zero. Vocês podem estar verificando se essa função de fato é contínua, ou seja, relembrando daquelas três condições, deve existir f de x, existe, né? Se nós substituirmos o zero aqui na função, o módulo de zero é o próprio zero, então existe. Se nós calcularmos o limite dessa função, limite quando x tende a zero, pela direita e pela esquerda serão zero, e logo a terceira condição diz que o limite da função deve ser igual a f de x. E de fato é, né? Nós vamos encontrar como zero. Logo, essa função é contínua em x igual a zero, o que nos mostra que uma função pode ser contínua em um ponto sem ser derivável nesse ponto. E aí nós podemos dizer o seguinte: a continuidade não implica a derivabilidade. Por outro lado, a derivabilidade implica a continuidade. Assim, nós temos um teorema muito importante que nos diz a seguinte informação: se f for derivável em x, então f será contínua em x. Então, nós temos um exemplo para finalizar, um exemplo do Guidorizi que diz o seguinte: nós temos uma função de duas sentenças, f de x é igual a x quadrado se x é menor ou igual a 1. E f de x é igual a 2x menos 1 se x é maior do que 1. Ele quer saber se a f é derivável em 1 e se f é contínua em 1. Então, para mostrar, ou para verificar se ela é ou não derivável, nós vamos utilizar a notação, ou a definição, melhor dizendo, de derivada. Então, nós temos lá a derivada num ponto, eu tenho f de x menos f de 1, que é o ponto em questão que eu estou analisando, sobre x menos o x0, que é 1. Isso aqui vai ser igual. Então, se nós substituirmos essa função aqui, f de x é igual a x quadrado, está aqui. Se eu substituir o ponto 1 aqui na função x quadrado, 1 ao quadrado, 1. Dividido por x menos 1, aqui eu tenho a função da primeira sentença. Já para a segunda função, 2x menos 1, nós vamos ficar com a expressão da seguinte forma: f de x é o 2x menos 1, menos f de 1, então basta substituir aqui. 2 vezes 1, 2, menos 1, 1. Então, nós vamos ficar com 2x menos 1 menos 1, logo eu tenho 2x menos 2 no numerador, dividido por x menos 1, porque continua sendo o ponto 1 em questão que eu estou estudando. Logo, eu posso colocar o 2 em evidência, e aí eu posso simplificar. X menos 1 dividido por x menos 1 vai dar 1, 2 vezes 1, 2. Por isso, eu encontro esse valor 2. E aí, nós vamos aplicar, então, os limites laterais. Então, o limite quando x tende a 1 pela direita, nós vamos olhar para essa função e vamos calcular o limite. E limite quando x tende a 1 pela esquerda, pela direita é essa função, e pela direita e pela esquerda, desculpa, é essa função aqui. Aí nós vamos ficar, então, esses limites laterais, nós vamos ter como valor 2. Ambos os limites. Então, o limite da função vale 2. Se o limite da função vale 2, nós podemos dizer que f é derivável em 1 e a derivada no ponto 1 vale 2. Então, como f é derivável em 1, segue que f é contínua em 1. Então, pelo teorema, eu posso afirmar que se f é derivável em 1, logo f é contínua em 1. E graficamente, nós temos então que essa função é definida por uma parábola e uma reta, ela não apresenta bico, então é uma função contínua.
Bom, pessoal, por hoje é só. Bons estudos e até a próxima aula.